Boa noite, boa tarde, bom dia aí, galera aí do WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Eu me chamo José Luiz, estou aqui para apenas conversar com vocês. Faz tempo que eu não faço um vídeo, né? Estou tentando retornar algumas atividades dos projetos encandeados para começar a realizar esses vídeos de novo, que são vídeos que uma conversa, uma vontade de interagir com vocês, não só os meus pensamentos e opiniões, mas também um debate, né, ao uso da razão e também que eu posso dizer, né, para nos ajudar a entender esse momento atual que estamos vivendo, a nossa cultura atual, esse movimento que estamos aí e que ora às vezes eu me pergunto se eu estou no mundo certo, se é essa aqui que eu vivo é a minha realidade, se o que eu faço é o correto e se eu estou errado ou o mundo está errado, só eu estou certo, tá? Às vezes a gente fica nesse choque racional, né, quando se pega sozinho e começa a refletir, principalmente aí nos meios de comunicações, nas redes sociais, esse debate que há. E eu quero aqui compartilhar com vocês um receio e um medo. Tanto que eu quero chamar nesse título aqui desse vídeo perversidade cultural. Né? Como assim perversidade cultural? Esse choque de culturas que acaba afetando nossa vida interpessoal, nossos relacionamentos. Acaba muitas das vezes mostrando um lado pessoal que não somos, mas devido aos nossos princípios acaba sendo interpretada de tais formas, né? Vivemos aí no mundo hoje que tudo você é intitulado como fascista, eletricista, homofóbico e por outro mais, tanto do lado de lá e do lado daqui. E me proponho aqui com vocês a pensar e tentar ver uma forma melhor de convivência. Mas é claro, sempre nunca deixar de apontar alguns exageros de ambas as partes, tá? Que tanto do lado de lá, do lado daqui, há exageros, há extremismos, né? Tanto de conceitos, de ideias e de cultura, tá? E que isso não possa nos afetar como pessoas, né? Que a gente possa de fato olhar para o ser humano e dizer que tu é humanas como eu. Aqui eu queria citar Martin Buber. Ele escreveu uma obra muito interessante aí por volta do século XIX, né, 18, 19. É o cara que está praticamente no nosso século, que ele escreveu uma grande obra chamada Eu e Tu. Daí que nessa obra Eu e Tu, ele fala que quando eu olho para o Tu, é o eu que eu vejo. Né? Que as minhas ideias não impedem de ver o eu no Tu. O Jacques Maritain também, que trabalha com humanismo integral, também aí dos meados do século XX, mas aí é um cara que viveu o Concílio Vaticano II e que uma das primeiros exemplares do Concílio Vaticano II acontecido lá em Roma foi entregue ao Jacques Maritain, né? Ele que escreve que a ideia do humanismo integral, né, que foi até um grande concílio ecumênico que houve, né, que é juntar aquilo que nos une e nunca sempre olhar aquilo que nos separa, tá? Mas qual é o perigo disso aí? Preste bem atenção. Uma coisa é olhar para você e aceitar a pessoa que você é. Mas isso não significa que eu concorde com tudo que você faz. Tá? Eu aceito quem você é, mas não concordo com tudo que você faz. É outra coisa diferente. E é sobre esses temas que eu quero estar aqui conversando com vocês. Um primeiro tema
Uma das coisas que sempre tive vontade de abordar, mas ainda não tinha o conceito intelectual, aquela coisa toda para conversar com vocês, é porque exige esforço, profundidade de pensamento, não só de pensamento, mas também da história, entender o processo, como se deu, como foi feito. Né? Que aos poucos desses livros que eu vou apontar para vocês, vou apresentar, a gente vai tentar, quem sabe futuramente, aí, não sei quantos dias vou poder estar fazendo isso, né? De ler, né? Pelo menos uma página, um capítulo, e debater sobre isso, né? As minhas interpretações e também interagir com vocês. Um deles é Ideologia de Gênero. Tem essa obra aqui que é na verdade uma entrevista, perguntas e respostas do padre Rafael Solano, tá? Um padre da Canção Nova, que ele fala sobre a ideologia de gênero e a crise da identidade sexual. Tá? Por que isso? Eu não vou falar nem na questão histórica, né, mas é uma questão do problema que a gente está vivendo hoje, né, que está afetando nossa vida, não só familiar, mas relações mesmo. Muitas pessoas falam em ideologia de gênero, mas sem saber o que se trata, que movimento é esse, que projeto é esse. Né, que, claro que para mim é um projeto não muito legal, é um projeto, né, que para a mentalidade cristã, que eu posso até dizer que diabólico, né? Não estou falando da educação sexual na escola, que sou totalmente de acordo, porque é bom que nossas crianças saibam quem elas são, né? Mas sem essa interferência na sua escolha futura, de um dia vir se descobrir, não, eu vou ser homoafetivo, homossexual, ou seja, qual nomenclatura que for daqui para lá estiver a vigora, tá? E que isso não venha a impedir na sua inocência, na sua ingenuidade, que é um projeto de, já desde os anos iniciais, começar a incentivar as crianças a ter esses experimentos nas relações sexuais, que eu acho um grande perigo isso, tá? Eu tenho uma filha de 4 anos e isso eu fico bastante preocupado. Tá? Infelizmente, essa mentalidade está incluída nos desenhos, tá? Que as crianças assistem. Né? Nas escolas está começando a chegar com outros nomes. E qual a ideia da ideologia de gênero? É mostrar para a criança, ou para o jovem, para o adolescente, que ele é o que ele quer ser. Que sua identidade biológica não interfere nele. Tu nasceu homem, beleza. Masculino, que até então para mim só existe 2 gêneros, masculino e feminino, não há outro. Tá? Mas que ele possa dizer, olha, né, tu aí pode ser o que tu quiser. Desde um cachorro a um gato, de um cavalo a uma égua, o que você quiser. Tanto que algumas instituições que defendem a ideologia de gênero, nas suas reuniões, decretaram alguns tipos de identidade, chama de identidade de gênero, identidade de cultura. Aqui no Brasil, se não me engano, 70, né, que até a ministra Damares da Cultura tinha denunciado tempos atrás, antes de entrar no Ministério, e realmente, pesquisando, é um absurdo isso, 70 identidades de gêneros. Uma pessoa, já pensou uma criança chegar de 4 anos dentro da escola e ela chega em casa, de repente, papai, eu quero ser um cachorro. Que a professora disse lá para mim que eu podia ser o que eu quiser ser. Eu quero ser um cachorro. Mas futuramente a gente vai ver de onde vem enraizado essa mentalidade, esse grande problema que está se gerando dentro de nossas crianças. Isso eu estou falando para vocês num português popular, claro, até porque se eu for adentrar, né, nos termos técnicos é muito denso
e necessitaria aí pelo menos aí uns 10, 20, 30 vídeos só falando dessa mesma situação. Mas é apenas desabafo que eu quero estar com vocês compartilhando e ver o que vocês acham, né? Qual é a sua opinião, qual é o seu assunto, o que você pensa sobre determinado assunto e queira partilhar conosco, né? E aqui até para a gente estar falando feedback, estudando alguma coisa junto, né? Então são mentalidades que está entrando e que acaba afetando a relação familiar, né? Porque imagina, né? Agora sim, uma educação sexual, recentemente, brincando aqui com minha filha, ela chegou a perceber que eu tenho um órgão genital diferente. E ela me perguntou: papai, o que é isso? Eu sentei ela, junto com a minha esposa, e fui explicar: olha, isso aqui é um órgão diferente do seu, que é um lugar muito delicado, que precisa ter muita atenção, muita higiene, que você precisa respeitar esse órgão e não deixar que qualquer um chegue e toque nele, tá? Porque infelizmente também é outro assunto que está à voga aí, né, que a gente está aí na Câmara de Deputado Federal, aí temos aí 513 deputados que não nos servem para nada, só para dar trabalho e problema, e alguns projetos que rolam na Câmara que futuramente legalize a pedofilia, né? Tem até um termo agora que eles querem nomear para pedofilia. Eu vi ontem num vídeo de uma doutora que me deixou bastante preocupado desde ontem, que acaba mudando o nome, né? Pedofilia, ideologia de gênero, acaba mudando o nome para maquiar, né, essas práticas e daqui a pouco induzir. Algumas culturas se tem aí, por exemplo, na Índia ou no Oriente Médio, algumas culturas permitem que o homem case com uma criança de 5, 7 anos, menstruou, já é moço, beleza, já pode casar. Aqui no Brasil já também tinha essa prática. Tem casos da minha família, pessoas que casaram com 13 anos, 12 anos, 11 anos, entendeu? Mas o que é a minha preocupação é que isso se torne na cabeça de muitas pessoas comum, normal, que isso se normalize. E esta é a minha preocupação. Infelizmente essas coisas são passando em projetos por leis, acabam se tornando leis. E o que você que é pai, que se preocupa com isso, né, não acaba não fazendo mais nada. Um problema que acontece muito é, por exemplo, tu botar teu filho com 12, 13 anos para começar a trabalhar. Aí vem o conselho tutelar, vem a galera toda e diz: olha, isso aí não é permitido. Não permite que ele desde cedo comece a sentir o sabor da luta, do trabalho, do sacrifício. Mas experimentar outras coisas que não devia, ao meu ver, né, seja permitido. Como nesse caso, ideologia de gênero. Como há nos Estados Unidos, hoje tem 50 identidades de gêneros, no Brasil, se não me engano, 70. Né, a pessoa que escolhe quer ser. Né, recentemente eu vi um vídeo de uma menina que até foi em cartório e registrou que ela é gata. Vive como um gato, come como um gato, anda como um gato. Né? É um negócio meio louco mesmo, sabe? E também sobre não só a ideologia de gênero, que é uma ideologia perversa, mas também sobre o próprio feminismo. Né? Sobre ideologia de gênero eu tenho esse livro aqui, queria apresentar para vocês, e tem a base, que é Judith Butler, Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Tá? Que é a base também da ideologia de gênero, que ela também pegou no feminismo. Né? Tem outro livro denso, que eu estou lendo aos poucos, que esse aqui é um combo, né, comemorativo, né, da primeira edição até o dia de hoje, 70 anos, da Simone de Beauvoir. A primeira livro escrito em 1949, que é o Segundo Sexo,
Aqui diz que a questão do primeiro volume trata de fatos e mitos. E segundo, sobre a experiência vivida, quando ela vai dizer que a mulher não nasce mulher, torna-se mulher. A partir de então começa essa subversão da sexualidade. Você não é mais o que o seu status biológico, status quo biológico define você, mas sim o que você pretende ser e fazer depois disso. Tá? A princípio, a questão feminina, a ideia feminista, que a defesa, entre aspas, que ela é maquiada, que na verdade é mais uma questão de revolução sexual, é boa, né? Que a mulher trabalhe, ganhe bem, tá? Que o homem também respeite a sua mulher. Isso aí é cristã, né? Há um feminismo maquiado aí que se pretende, que isso confunde a cabeça de muitos adolescentes, muitos jovens. Inclusive, eu dando aula em uma das escolas aí, uma experiência que eu tive, percebi que há uma certa deficiência, né, dos jovens entenderem que realmente qual é o feminismo, o que é o feminismo. A partir daí comecei a ler, comprei Simone de Beauvoir, Brigitte Bluter e comecei a pesquisar, né, em relação a isso, e futuramente eu trarei vídeos que falam só sobre esse determinado assunto aos poucos mais detalhado, contexto histórico, né, o problema que pode se gerar futuramente e está se gerando hoje. Tá? Que muitas pessoas desses jovens eles não sabem o que é. Eles defendem, mas não sabem o que é. E não sabem o quão prejudicial se torna quando você defende uma coisa que você nem mesmo entende. Porque quando você começa a entender e a perceber, você percebe que a depravação, a forma que está se criando a nossa cultura, ou então se fomentando ela, está se tornando tão prejudicial. Vamos pensar aqui, né, você que aí tem na faixa de 30, 33 anos, 35, que é a minha idade, ou até mais, que acompanha agora essa geração de 12, 13, 14, 15, 16 anos, esses jovens de hoje, e está se criando, você já percebe uma diferença enorme em sua cultura. Hoje são jovens que não, se tu tirar o celular da mão, são jovens que não sabem receber ou não. Tem alguns jovens que chegam ao suicídio. E o índice de suicídio, não só devido à pandemia, aumentou significativamente. Também por essas diversas mentalidades culturais que choquem na cabeça desses jovens. Porque lá na escola escutam uma coisa e os pais dentro de casa dizem outras. Só que muitas das vezes nós pais acabam errando devido a esta falta de conhecimento. Entender esse progressismo que está dentro das escolas. Lembro de que eu participava de uma comunidade que o coordenador queria que desse uma palestra. Falei, olha, bora falar sobre essa questão de identidade de gênero, ideologia de gênero. Ele falou, não, que eu não quero dar voz para esse tipo de pessoa. Não é dar voz, mas é entender e compreender e conhecer o quão perigoso é. É claro que futuramente, né, completando a maioridade, né, o teu filho chega, a tua filha, pai, eu tenho uma orientação sexual diferente do qual o Senhor pretentenciou para mim. Vai ser sua filha, você vai amar. Vai ser seu filho, você tem que amar. E acolher ele. Nunca julgar pelas suas escolhas, mas acolher. Você fez sua parte. Aí eu quero deixar bem claro numa fala do Papa Francisco, né, que ele falava essa relação de amparar os homossexuais juridicamente. Presta atenção, juridicamente. Que de fato, sob total acordo. Não, se ele quiser fazer sua união afetiva, faça. Na esfera civil, eles têm total liberdade a fazer isso. Mas na esfera sacramental, aí já é outro assunto.
já é outra história, já é outro conceito, tá? Mas na esfera civil, eles merecem ter o seu total apoio, ou a sua total liberdade. Agora, cuidado nos exageros, né? Que há sempre. E assim como no feminismo, há exagero. Daqui a pouco, por exemplo, se não há esse equilíbrio, né, entre o homem e a mulher, sem esse equilíbrio de interação social, de relação, que eles possam conversar, se trocar uma ideia, conversar com seus filhos, se respeito mútuo, né, há esses problemas que está se gerando hoje no Ocidente, somente aqui no Brasil. Está aqui outro livro que eu quero apresentar para vocês, que gostei, massa, estou começando a ler agora, que é da Ana Carolina Campagnolo, que é uma deputada aí do Rio Grande do Sul, que ela escreveu Feminismo e Perversão e Subversão. Tá? E eu abro aqui um leque aqui para dizer que quanto essas ideologias estão enraizadas, né, em nossas escolas, nossas faculdades. E tu defender contra isso aqui, tu dizer, olha, eu sou contrário a esse tipo de pensamento, você é taxado como um homofóbico, ditador, retrógrado, esferas mais, tá? Então essa é uma preocupação que eu tenho, queria compartilhar com vocês e convidar vocês a debate, a entender mais sobre esses assuntos, porque isso acaba entrando em nossas casas, acaba entrando em nossa vida e afetando os nossos laços familiares. E infelizmente eu até digo, eu conheço muitos jovens que estão se perdendo nesse meio. Mas onde está o maior perigo? Está dentro da escola, hoje em dia. Na escola que tu queria que teu filho fosse para lá, para aprender a ler, para ser um homem de bem, para poder arrumar um bom trabalho, ter uma boa atividade financeira. Somente faço aqui uma crítica às áreas humanas, que eu também fiz humanas, mas o perigo que é dessa grande ideologia dentro lá, né, que na verdade faz uma lavagem cerebral do aluno de história, que vai fazer história hoje dentro da faculdade, tá? Isso aí é um fato, conheço alguns, mas que tu pergunta ele referente a algum dado histórico, ele não sabe responder, tá? Porque é uma faculdade totalmente marxista cultural, né? Que faz ele aderir a esses tipos de movimentos que afetam. E são jovens que não têm uma estabilidade emocional que na escola deveria preparar. São jovens totalmente confusos e perdidos, emocionalmente falando. Que não há um equilíbrio emocional. Tanto que são jovens que o índice de depressão no meio deles são enormes. É claro que a depressão é um fato que a gente tem que ter muito cuidado. Você que está assistindo esse vídeo, tem não a capacidade, mas a qualquer momento podemos cair numa depressão. Isso depende de caso para caso. Mas o índice de jovens hoje, né, 2021, quem sabe 2022, 2019, entrando em depressão, se suicidando, confusos com a sua própria identidade, é imenso. É muito enorme. Porque eles não tiveram justamente essa educação, mas também porque os nossos pais foram também, como eu posso dizer, impedidos não, foram recenseados desta educação, desse conhecimento. E que hoje eu tenho, né, que vocês têm também, tá aí a internet que nos ajuda bastante. Agora cuidado, tá? Cuidado, que nem tudo que a gente vê que a gente tem que sempre sentar, investigar e ver qual é realmente o melhor argumento,
qual que devemos fazer aí, entender o processo, qual é a melhor história, qual é a melhor coisa que a gente possa realmente tirar e dizer, não, isso aqui é bom, não vai machucar a minha família, não vai machucar a minha vida pessoal, tá? Então era só sobre isso que eu queria conversar com vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês compreendam. Eu criei uma página aí no Facebook, Filosofias para Ignorantes, tá? Filosofia para Ignorantes, tá? Peço perdão que sou meio bruto nas palavras mesmo, né? Que a ideia desse grupo da Filosofia para Ignorantes, né? De coisa, é estar sentando e estudando com a galera, né? Sobre determinados assuntos, o que vocês pensam, o que você pode não pensar, o que você concorda, o que você não concorda. Isso é democracia, tá? Por mais que eu sei que talvez esse vídeo, o Facebook vai dizer, não, olha, né, teu comportamento não condiz com nossa cultura, nossa não sei o que e tal, seja banido. Mas espero que você assista, né, e tenha quem sabe, uma abertura de mente e queira dialogar, tá bom? Tá ok? Muito obrigado e espero que você goste.